Atenção para esse outro caso que me chega agora. Peço a sua atenção porque pode ser um assassinato motivado por dinheiro. Pode ser um assassinato motivado por herança. Isso, a imagem do casal, tá aí. Foi em Osasco, aqui na Grande São Paulo. Esse casal pode ter sido vítima de um crime encomendado. Ele se chama Marcelo, a mulher é Vânia. Eles foram surpreendidos por um homem armado em Osasco. Eles param o carro numa esquina, num semáforo de Osasco, aqui na região metropolitana de São Paulo. O criminoso, segundo conta a polícia, desce de outro carro e começa a abrir fogo contra esse casal. Me dá a imagem, por favor. É exatamente nesse ponto, Edu Boa. Exatamente nesse ponto, o casal foi vítima de emboscada. O marido, o Marcelo, morreu quando estava sendo socorrido até o hospital. A Vânia está internada em estado gravíssimo. Vem para mim, por favor. Como é que o Cidade Alerta avança nessa história? O Marcelo morre. Só que essa moça está entre a vida e a morte. A polícia, extremamente perspicaz, enquanto a moça estava sendo socorrida, ela conseguiu balbuciar uma informação para o policial. Essa mulher, quando estava sendo socorrida pelos médicos, ela consegue deixar escapar, mesmo com dificuldade para respirar e para falar, ela consegue fazer com que o nome do principal suspeito de cometer essa tragédia na vida da família tenha sido pronunciado por ela. Seria o irmão de Marcelo, o rapaz que está morto, o Emídio, é o principal suspeito. Uma briga, segundo a polícia, envolvendo a herança deixada pelo pai deles, pode ter motivado a execução. Ou seja, o pai do Marcelo morreu, era um homem com muito dinheiro, e uma briga entre o Marcelo e o irmão dele pode ter levado a esse atentado que terminou na morte do Marcelo e a esposa ainda lutando para sobreviver. Eu tenho a reportagem, a polícia de São Paulo está no caso. Enche a tela do Brasil. Uma emboscada. Na hora a gente achou que era assalto. Vários disparos. Mas aí a hora quando a gente chegou lá, que a gente viu a situação, que a gente viu que realmente não era um assalto. Foi como se fosse uma execução, realmente. E um casal marcado para morrer. Marcelo Perrella, de 42 anos, e Vânia Oliveira Perrella, de 55, foram baleados nesta esquina movimentada que fica em Osasco, na Grande São Paulo. Para a polícia, o principal suspeito do crime é Emídio, irmão de Marcelo. A única pessoa que pode ajudar a polícia é Vânia. Ela está internada na UTI do hospital. Marcelo não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. Uma briga por conta da herança teria motivado o crime. Segundo Vânia, naquela manhã, ela e o marido saíram de casa para ir até o salão de beleza. Já era uma rotina para o casal, todo sábado de manhã, seguir até lá, onde Vânia passava toda a tarde. De acordo com a polícia, eles passaram por esta rua e pararam neste semáforo. Foi quando, segundo a vítima, um carro parou bem ao lado. O passageiro desceu, estava armado, fez cerca de 6 disparos em direção a um motorista. Logo depois, entrou no carro e fugiu. Este comerciante ouviu os disparos. Assusta, porque na realidade você acha que é motoqueiro, que é bomba, mas é um tiro, é um negócio meio diferente, seco, um barulho seco, né? A gente saiu correndo lá para ver e realmente, infelizmente, era tiro. Segundo ele, o casal ainda se mexia e Marcelo tentou sair do carro. Na hora que a gente chegou lá, os dois, eles estavam vivos, né? A moça e o rapaz estavam vivos. O rapaz tentou levantar até uma hora do banco do carro, mas o outro rapaz também que estava ajudando lá falou para ele não levantar, mas eles ainda estavam vivos sim. Estavam ouvindo o que a gente estava falando, tudo. O resgate foi chamado. Marcelo foi colocado em uma viatura. Vânia, ainda muito ferida, conseguiu falar. Segundo os policiais militares, ela disse que o responsável por tudo aquilo era o irmão de Marcelo, que fez isso para se vingar. Depois disso, Vânia foi levada para o hospital. Ela passou por cirurgia. Marcelo foi atingido na cabeça e morreu cerca de 2 horas após o crime.
Quando os familiares chegaram no hospital, foram informados pela polícia militar de que Vânia havia apontado Emídio como mandante do crime. Na mesma hora, todos foram para a delegacia. Os policiais seguiram até a casa do suspeito. Emídio estava deitado e assistindo televisão. Ele concordou em acompanhar os policiais até o DP. Lá, foi interrogado pela delegada. Ele disse que não tinha nenhuma participação no crime. Ela o questionou, já que Emídio carregava as fotos do irmão e da cunhada no celular. Foi a partir daí que ele disse que só falaria na presença de um advogado. Como não havia provas contra ele, Emídio foi liberado. A polícia acredita que trata-se de uma execução, já que nada foi levado do casal. Emídio segue como investigado. Família, de um ano para cá, os irmãos vinham se desentendendo. Isso porque, depois que o pai morreu, deixou uma herança de cerca de 2,5 milhões de reais para os dois. E segundo a família de Vânia, Emídio queria ficar com a maior parte do dinheiro e fazia ameaças para o casal. Na próxima quarta-feira, os irmãos ficariam frente a frente no fórum para uma audiência de conciliação sobre os imóveis. Por este motivo, pessoas próximas a Marcelo não têm dúvidas de que Emídio tenha participação no crime. O depoimento mais aguardado pela delegada é o de Vânia, o que pode não acontecer. Depois que passou por cirurgia, a vítima perdeu a fala. Ainda não se sabe se ela irá recuperar. Marcelo era bancário e não tinha filhos. Dessa forma, a herança deixada pelos pais poderá ficar somente para o irmão mais velho, agora, segundo a polícia, principal suspeito do crime.